Bom, gente, eu vou começar assim mesmo, gente saindo, entrando. O meu tema, eu vou falar da parapsicologia, da paranormalidade dentro das técnicas divinatórias. Esse tema por quê? Porque eu já nasci numa família dotada de paranormalidade, na qual se utilizava a paranormalidade para benzer as pessoas, para também se curar, e a minha vida toda foi permeada com a paranormalidade. Com o tempo, eu me tornei terapeuta. Com o tempo, fui estudando cada vez mais. Até porque a paranormalidade por si só, quando você tem muita evidência, você está vendo muitas almas, muitos espíritos, quando você de repente está tendo muitas percepções que não são suas, isso te leva a pânico. Você ora e fala, poxa vida, mas será que isso é de Deus mesmo? Será que eu não vou ser usado? Será que eu não estou sendo manipulado por forças, coisas, né, de repente de outro mundo, coisas negativas? Então a gente vai ficando com receio. Você ajuda os outros, você fala alguma coisa que você vê, você tem sonhos, você de repente promove curas, mas você fica com o pé atrás. Será que foi eu mesmo? Será que isso é de Deus? Será que isso é do bem? Será que eu fiz o bem mesmo de fato? Então, ou seja, isso gera muita dor emocional, muitos problemas emocionais. Né? Você está sempre com dúvida, com medo. E daí, é claro, estamos no Brasil, e no Brasil daí você vai procurando ali um benzedor, uma benzedeira, você vai procurando um evangélico que de repente é evangélico e benzedor ao mesmo tempo, mas sempre você com o pé atrás. Meu Deus do céu, esse negócio na minha vida, esse trem na minha vida, será que é bom? E querendo ser normal como todo mundo, né? O que uma pessoa assim quer? Quer ser normal, casar, ter 3 filhos e morrer para o céu. Todo mundo, as mulheres também. Quero ser normal, né? Eu acho que o Ronald Golias que falava, quero ser normal. Mas enfim. Então, dentro disso tudo, eu fui encontrando, de repente, a sabedoria da paranormalidade, né? Estudando cada vez mais para saber realmente o que era verdadeiro, o que era meu, o que não era, o que era dos espíritos e que espíritos, porque daí você começa a estudar a qualidade de espíritos, que espíritos tem. Dentro do kardecismo, então, existem os espíritos que sofrem muito, os espíritos, de repente, que já são empatas, são bonzinhos. Empata é bonzinho, viu, gente? Não é parente da pata, não. Né? Ou seja, já são ali cheios de amor, de caridade, então você vai por essa linha. Só que a vida é mais complexa. De repente, pessoas que parecem ser boas não são boas, pessoas que parecem ser más, na verdade, podem ser anjos verdadeiros. Então, você vai se obrigando também a estudar, e não só a estudar em livros e ouvir palestras, mas a se desenvolver mesmo, para poder ter realmente a clareza dos fatos, para poder ter o domínio das situações. E com isso tudo, é claro, né? Já desde jovem, então muito jovem, gente, eu não conhecia nada, não namorava ninguém, nem nada, eu já atendia pessoas com muitos problemas, atendi muitos casais e, sabe de uma coisa, muitos me acompanham até hoje, porque aquilo que eu falei, mesmo sem nunca ter beijado, estava tudo certinho, só que eu ficava era com medo terrível, né? Poxa vida, será que eu fiz certo? Será que eu agi da forma correta? Será que eu agi ou seja, com lisura? Então a paranormalidade ela é maravilhosa, mas todas as pessoas que de repente começam com a paranormalidade muito cedo, elas têm essas dúvidas. Vocês vejam a vida de José de Arigó, ele também tinha um monte de dúvida, também Chico Xavier tinha um monte de dúvida, e todas as pessoas têm, porque você fala, é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo é bom para ela, mas será que foi bom mesmo? Será que eu agi, né, da forma correta? Né? Então veja, é muito importante você a cada dia estar buscando o maior conjunto de informações. E daí é que eu selecionei essa palestra, eu vou ter que pular um pouquinho para poder ir falando, tá, gente? Não dá para a gente fazer uma coisa muito extensa. Daí vocês contratam, de repente, um curso. Mas vamos lá. A minha base, como eu nasci numa família que, de repente, nessa época, inclusive, de maio, São João, junho, julho, maio, junho, julho, então existiam muitas irmãs, né? Tinha muitas irmãs que faziam simpatias, e a simpatia, gente, era assim, uma coisa maravilhosa. Eu era criança, aquela simpatia de você tirar um fio do cabelo da amiga que tem um cabelo maior, colocar na aliança, que isso é um pêndulo, gente, só que hoje você paga mais caro no pêndulo, mas é um pêndulo, que você coloca no meio copo d'água, e daí você pede ao santo, ou Santo Antônio, ou São João, ou seu santo, enfim, né? Para saber quando vai casar,
Eu vi isto, né, com as minhas irmãs, batendo, aquilo batia com força, não era assim bater devagarzinho, não. Né? E todas se casaram com os anos certos, né, que realmente havia batido. A simpatia que todos vocês conhecem, devem conhecer, imagina, de pingar a vela num prato, pedindo para saber o nome da pessoa com quem você vai se casar. Todas as minhas irmãs conseguiram pingar e as letras saíram certinhas. Né? Todas, inclusive um irmão meu que era abelhudo, porque os homens geralmente se faziam escondido. Mas o Ernesto, meu irmão chamado Ernesto, toda simpatia, a da faca na bananeira, porque antigamente a gente tinha quintal, todo mundo, né, era padrão, as casas tinham que ter quintal. Então a faca na bananeira, saiu o nome lá, Lourdes, casou com a Lourdes, está casada até hoje. E já faz anos, viu gente? E também as minhas irmãs, a mesma coisa. Então eu nasci numa casa assim que isso era natural. Essa coisa de magia era natural, só que a gente não sabia que era magia, porque todos nós éramos ligados a meu pai evangélico e minha mãe católica. E só que eles então não entendiam que a magia é natural, não tem a ver com religião. A gente tinha medo da palavra, se falasse magia, não pode magia, simpatia podia. Simpatia, tudo bem, por conta do que? Da falta de conhecimento. Então percebam como a falta de conhecimento vai nos torturando, nos fazendo sofrer, nos trazendo angústias. Né? Por isso que é muito importante buscar informações, saber realmente o que está acontecendo, como é que os fatos se desenrolam. Porque havia sim muita dor, embora houvesse ali todo um poder de benzer, de atender. Minha mãe, até 1977, então, certo que eu só tenho 16 anos, viu gente? Né? Mas, ou seja, até 1977, minha mãe benzia pessoas, minha mãe auxiliava quando alguém falecia, ela que ia na casa consolar as pessoas, dar banho no defunto, colocar no caixão, essas coisas todas. Daí de 77 fomos para Fernandópolis, né? Cidade de Fernandópolis. E Fernandópolis é muito interessante porque para a minha espiritualidade aquilo desabrochou muito mais. Se vocês fizerem uma conta das letras de Fernandópolis, vocês terão o número 13. Se vocês fizerem então através da tabela, vai dar 13 também. Olha que interessante, né? Na época a gente não sabia nada disso, nem numerologia, ninguém sabia, não estava na moda, né? E eu nasci numa casa número 13, né? O nome da rua era a Rua G, porque era um acampamento de trabalhadores do departamento de estrada de rodagem. Então, a casa era 13, esse 13 foi me perseguir. Quem assistiu os Paranormais do SBT, viu que todas as vezes que tinha 13, era 13 almas, está lá o Elias pontuando alto. Todas as vezes que tinha 13, né, era uma coisa assim maravilhosa para mim. Então, não tenham medo do número 13, gente, sem preconceito com seus números, assuma seus números. E é 13 mesmo, não é 4, porque quando a gente começa a aprender, a gente fala, não, é 4, né? É o 4. Mas não, é com realmente a vivência que você vai ver o que é o 13, o que é o 4, o que é o 46, o 52, e por aí se vai. Tá? Então vejam, percebam que eu já estou pegando essa questão do conhecimento esotérico ou exotérico, ou seja, desse conhecimento dos símbolos inserido dentro desse contexto da sensitividade. Por quê? Você tem a sensitividade, sim, você tem lá a clarividência, que assusta os outros também, você tem clareaudiência, em minha casa sempre havia gente gritando, fantasmas, viu? Não estou falando de gente. Mas, ou seja, sempre havia um barulho de pessoas falando, sempre havia um movimento, como eu disse para vocês, até 77, minha mãe fazia então as fogueiras, né? São João, São Pedro, na casa do vizinho ao lado, que era o senhor Sebastião Borges, que era o responsável pela escola de samba, né? Ali da região, Gaviões do Morro. E daí ela andava em cima da brasa, convidava todo mundo, só não criança. Então convidava para andar em cima da brasa, ninguém nunca se queimou, e mostrava gratuitamente ali para as pessoas numa bacia o que ia acontecer. Né? Antigamente as pessoas eram mais simples, né? As pessoas só queriam saber se ia casar, era mais simples, a vidência era mais simples, gente. Eu quero casar, quero ficar rico, era coisa simples. Né? Ou será que eu vou morrer? Incrivelmente eram essas três coisas. As pessoas não eram complexas como hoje. Hoje de repente você vai atender a pessoa, eu quero saber se nesse meu curso de informática eu vou ser bem. Não tinha nada disso. Todo mundo só queria saber essas três coisas. E a minha mãe materializava a imagem. Eu não faço isso. Eu até cheguei a fazer um pouco em Mato Grosso, materializando algumas coisas.
mas foi um outro contexto. Mas minha mãe sempre materializou a imagem, então as pessoas viam. Né? E muita gente já começava a chorar, outros já ficavam felizes da vida, quem ficava muito feliz nunca voltou, viu gente? Olha só o egoísmo, né? Porque daí a pessoa via dinheiro, ou você de repente via muito dinheiro, esses que viram muito dinheiro viajaram para longe. Só vi uma pessoa que voltou depois que perdeu o dinheiro. Então, mas quem via, né? Minha mãe já é falecida, não está mais entre nós. Né? Está certo, gente, eu sou jovenzinho, né? Mas eu sou caçula de uma família longeva. Mas o que é interessante nisso é vocês verem como a paranormalidade, ela de repente nos guia. Só que é interessante o conhecimento. Como do amigo agora que falou tanto do tarô, eu também dei muitos cursos de tarô. Para quem conhece o trabalho do Elias ou quem não conhece, de repente vocês me conhecem loiro, porque eu já fui loiro durante muito tempo. Já fui o Jô Soares loiro, Serginho Groisman estava loiro, tipo um outro tom de loiro, da cabelo enroladinho. Né? Já tive Silvia Popovic, já tive loiro, já tive moreno. Cama com Monique, também falando de sexo. É muito tempo, gente, que a gente trabalha. Né? Então você vai estudando, vai trabalhando, já dei muitos cursos. A Mundial, eu comecei a fazer Mundial em 1993. Então de 93 comecei ali, daí já a gente sai, muda de horário, isso e aquilo, daí vamos desenvolver outros trabalhos. Então já escrevi livros também através da Ícone, da Tríade, e pelo meu nome vocês podem encontrar. Alguns livros vocês só vão encontrar em sebo, mas tem livros atuais, inclusive de rezas, de benzimentos, simpatias, e vocês podem usar, porque são simpatias que eu utilizei dentro de cadeiões, não fui preso não, viu? Fique claro. Dentro de cadeiões, em região de garimpo. Para quem nunca teve região de garimpo, gente, saiba que a coisa não é fácil, não é soft, não é leve, tá? Então, ou seja, as simpatias que estão ali funcionam mesmo. Inclusive nessa semana, ontem, né, perguntaram para mim sobre ferida. Eu trabalhei muito em questões de ferida na região de Mato Grosso, de Alta Floresta também, indo lá para Rondônia, né? Então são muitos atendimentos, né? E algumas coisas você não pode ensinar pelo rádio, não adianta chorar nem nada, porque não pode, senão a gente tem problemas, tá? Mas enfim, então são muitos atendimentos práticos, tá? Por isso eu selecionei esse tema, porque toda vez que você pensa em alguma coisa, né, você pensa na sua sensitividade, na sua intuição, é legal você ter um conhecimento que valide isso, ou que te dê um aporte. De repente, posso perguntar seu nome? Obrigado, Júlio. Então, Júlio, né? Então, por exemplo, ele está ali sentado, já mais separado. Então, vamos usar um pouquinho das duas coisas, né? Então, olha como é legal o conhecimento. Ele está sentado lá separado. Vocês perceberam, gente? Ó, já estou dando curso, hein? Qual curso? Ele já está lá separado, né? Mais separadinho. Ou seja, mostra que ele tem uma personalidade única, aquela pessoa que realmente busca se conhecer, se entender, não se deixa amarrar por nada. Olha que legal. Tem a ver com... já aprenderam o curso. Pronto, cadê o certificado? Vocês estão percebendo como é legal o teu conhecimento? Então você já tem um conhecimento que vai validando a sua paranormalidade. Porque só paranormalidade, gente, quem é paranormal, né, se vocês já tiveram pessoas, que vocês já conheceram, a pessoa sofre. Mesmo que a pessoa está certa, mesmo estando certa, ela sofre. E ela sofre muito se ela não tiver esse arcabouço que a vibe mundial possibilita a vocês. Por isso que eu estou sempre aqui com eles agarradinho. Às vezes a gente separa um pouco, depois volta, por conta de dar este conhecimento, esse arcabouço, como o do amigo aqui, ensinando então tarô, né? Ou seja, já dei vários cursos de tarô, gente, não dou mais porque ninguém me convida. O dia que vocês me convidarem, né, porque eu não consigo fazer tudo sozinho, não adianta, tá? A gente precisa de pessoas que auxiliem a gente. Mas já dei um monte de curso, criei um tarô, que é o Símbolo Sagrado do Inconsciente, fez muito sucesso na época, porque eu decidi fazer o seguinte: depois de dar um monte de cursos de tarô dos boêmios, tarô cigano é dos boêmios, mas aqui no Brasil a gente trata esse tarô cigano, e o dos boêmios, que tinha sido lançado inclusive no começo aqui no Brasil pela Ícone, que foi a minha primeira editora. Então as pessoas tratam diferente. Então eu dava esses cursos junto nos tarôs também, acho fenomenal você falar do Egito, então o tarô egípcio. Então deu um monte de curso. Daí eu falei, o que as pessoas precisam? De mastigar. A gente mastigar o quê? Esses símbolos universais, símbolos junguianos universais. Qual que é o seu nome? Vou pôr aqui para vocês ouvirem. Glória.
Glória, glória! Então, vamos lá, gente. E a Glória, sabe por que eu perguntei o nome dela? Porque ela de calça preta, tudo bem, estamos em uma convenção de Wicca, né, gente? Não é? Não seria isso? Mas ela ali, com a Júlia que às vezes fez, com a blusa preta, a calça preta e o rosa, né? Então ela me lembrou alguém que está querendo transmutar, mergulhar cada vez mais dentro do conhecimento. Eu já sofri muito, ele, já passei cada coisa que você não fale aqui, senão tira nossa cara. Mas, ou seja, e agora eu quero é saber. Daí ela me lembrou Shakespeare. Por quê? Shakespeare tem uma frase que diz: agora saberei da pior forma o que quero saber. Né? Então, olha só, tem a ver? Né? Então, ela está balançando a cabeça, viu, gente? Então, só fala se tem ou não, que eles... Sim. Então, veja, você, de onde é que eu vi isso? Sim, eu utilizei a paranormalidade para fazer uma sincronização com a sua roupa. E a sua roupa também pode falar um monte de outras coisas. Veja que para ver o corpo, você não precisa tirar a roupa da pessoa, viu, gente? Aí você vai falar assim, mas Elias, tem esse negócio de ler também o corpo sem a roupa? Sim, porque você vai ler a estrutura, você pode ler, tem técnicas. Durante muitos anos de minha vida, eu dei vários cursos, mas daí eu tive no meu espaço o Círculo Esotérico, o Círculo Mágico Esotérico Oriental, em Fernandópolis, e daí eu vinha para São Paulo, trabalhei no Cheiro da Terra, era um monte de espaços que existiam e que me chamavam, eu dava cursos e palestras e atendia direto. De repente deu uma certa parada, o foco mudou. Antigamente as pessoas não falavam tanto em bruxaria, né? As pessoas abriam espaço com a base, até a década de 80, 90, as pessoas ainda abriam como espaço de conhecimento, de desenvolvimento psíquico. Né? Daí foi mudando esses paradigmas todos por causa do contexto social, por causa do todo, estamos evoluindo. Né? Mas, ou seja, então vejam como de repente as coisas mudam e como nós podemos utilizar técnicas diversas, como é mais rápido, né? Utilizando que ela já é mais direto. De repente a pessoa, olha, Deus, fala logo do meu problema, e aí? Meu marido vai conseguir esse emprego ou não vai? É o que as pessoas fazem no rádio. As pessoas que me acompanham há muito tempo acompanham devido à assertividade. Então tem pessoas que já me acompanham há muitas décadas. Tá? E essas pessoas, elas poderiam também aprender. De repente, muita gente não sabe que pode aprender, porque tudo bem. De repente, você não tem uma evidência, não tem uma clara evidência, não tem uma clara evidência, mas você tem outras técnicas que você pode utilizar, pode desenvolver para perceber melhor o todo. Tá? Então, existem diversas técnicas, todos nós temos assim um arcabouço de conhecimentos. Não é todo mundo, de repente, que é evidente, não adianta você querer forçar uma evidência se você não tem, de repente, não é intuitivo, de repente, você é um telepata maravilhoso. Vocês sabiam que tem muita gente, depois que vocês saírem daqui, prestem atenção, muita gente que é telepata, muitas vezes pensa que é vidente. Isso é muito normal. Às vezes você conversa com alguém, ou vê alguém, a pessoa diz, eu sou vidente. Só que você vai perceber que o que ela vê vai de encontro àquilo que a pessoa já estava pensando. Se a pessoa simplesmente parar ali, ela vai dizer, a pessoa acertou tudo. Só que se ela prestar atenção, na verdade a pessoa é telepata, ela está captando na sua mente. Ela não está vendo, não é uma clarevidência, ou uma clareaudiência, ou uma vidência. A vidência eu coloco como algo objetivo. O que é uma vidência? A vidência é aquilo que você vê aqui, você vê o extraterrestre aqui, você vê a luz aqui, você... ou sei lá que você vai ver, né? Você vai ver uma coisa aqui, acabou o papo. Se você não quer ver aqui, de repente você vai jogar para o copo d'água. Você fala, Elias, não tem dinheiro para comprar bola de cristal. Quem vende cristal vai ficar bravo comigo agora. Porque daí você pode olhar um copo de água, pode desenvolver. Né? Fiz durante muito tempo e eu tinha até uns certos ciúmes da minha mãe quando adolescente, porque minha mãe mostrava para os outros. Eu não, eu até via e falava, porém eu notava que eu não via a imagem. Então era uma clara evidência. E mesmo você usando o exercício de evidência, você vai desenvolver a capacidade que você tiver. Se é uma telepatia, se você é telepata, vai ser a telepatia. Então não adianta você ficar, que eu não estou vendo a imagem ali. De repente não, de repente você é um ótimo telepata. Né? De repente você é uma pessoa que consegue fazer um desdobramento fantástico. Né? Então veja, como as técnicas divinatórias e adivinhatórias podem nos auxiliar. O tarô, eu tenho uma história bonita com o tarô. Eu comecei no tarô
como um monte de gente, naturalmente, que tem assim um dom natural, começa. Comecei com aquele tarô pequenininho, mais baratinho, né, da Lenormand, mais pequenininho. Não existia o tarô bonito do Wagner da Madras, que foi que lançou, né, as cartas grandes de tarô, de cigano. Inclusive, eu fiz consultoria para ele também, ele tinha acabado de abrir a Madras, tá? Então, os tarôs eram aqueles pequenos, você atendia as pessoas. Eu notei que atendendo, eu falava coisas, nome de pessoas, quem que é Mário, quem assim, e várias outras pessoas, não é uma coisa do Elias não, por isso que eu estou falando da técnica divinatória. Se você se deixar levar, de repente você está falando coisas que não tem nada a ver com as cartas, que não tem nada a ver com esse conhecimento junguiano. Você de repente começa a falar coisas assim, né? Eu falava, olha, o carro vermelho, tal lugar, e eu não sabia que eu tinha essa capacidade ainda. Mas, ou seja, as cartas são 36 cartas, então elas não te informam tudo. E isso me obrigava a usar minha mente. Uma outra coisa que foi me obrigando a usar a mente, pronto, você já sabe, outro curso, pode pegar seu baralho, e a questão é você realmente se dedicar, se soltar para isso. Tá? E sem medo, se você tiver medo, faça como eu fazia no passado. Evoque tua fé, seu Deus, sua Deus, as suas divindades, pronto. Tá? E se solta. Esse é um grande problema. Hoje em dia as pessoas não se soltam. Eu comandei centro na década de 80, centro de Umbanda com Quimbanda, e comandei muito bem. Só deixei porque eu tinha que evoluir mais, os orixás foram me cobrando mais e mais. Daí eu fui escrever livro, fui fazer outras coisas. E tudo por dom. Hoje a gente vê que existe mais dificuldade, porque as pessoas têm medo. Existe o medo, não vou incorporar não, eu vou ter tontura. Se a pessoa estiver bebendo bastante cerveja, ela não liga. Ela pode vir a tontura, que é legal. Mas quando você está ali, gente, numa meditação, que você está ali jogando, ou vendo para a pessoa, então você vai passando para a profundeza do seu inconsciente, você vai se aprimorando cada vez mais. Isso é natural, tanto com tarô, copo d'água, benzimento, você começa a benzer. Quando você tem um dom mediúnico forte, você começa a benzer, você já vai sentindo uma zonzura também, uma cultura que está tirando aquilo da pessoa. E às vezes a pessoa fica com medo de você, porque ela também sente, não veio mais, cara, quer me hipnotizar, quer me levar para a cama, sei lá o quê. Então, é exatamente assim, gente, desse jeito. Então, veja, que as técnicas divinatórias são tudo, elas não são só as cartas, tá? Ela não é só os búzios, é o que mais, gente? Búzios, runas, as runas fantásticas, gente, tem runa em toda parte, tá? Qual o seu nome, por favor? Djalma. O Djalma está com que runa, gente? Olhem para ele, quem conseguir olhar, né? Ele está lá com os braços cruzados, né? E o que ele está fazendo com esses braços cruzados, gente? São as runas que se cruzam, né? Gebo, Elias, eu quero fé, eu quero resgatar minha fé, eu quero coisas reais, eu já perdi dinheiro e tempo com isso, eu quero coisas reais. Gebo, gente, tá? Então as runas que se cruzam, tá? Tem a ver, é muita bobagem que eu falei, não? É bobagem demais que eu falei? Vejam bem, a gente nem precisa, mesmo para a sua, quando eu ensino, agora não estou ensinando porque vocês não estão convidando, a gente me convida e me ensinar. Quando eu sempre dei cursos, eu dei cursos assim, você vai aprender o tarô por inteiro e depois você vai ler o tarô sem tarô. Vou falar de novo. Você vai aprender o tarô e depois você lê o tarô sem o tarô. Você vai aprender, por exemplo, runas. Nossa, os alemães procuravam muito, principalmente aqui em Barueri, que tem ali a escola de tenente das Forças Armadas, que vem lá do Rio Grande do Sul, aquele pessoal adorava fazer curso de runas comigo. Tá? Então, isso por quê? Porque isso tinha a ver com a ancestralidade. E principalmente quando eu falo, não, você não precisa, agora você aprendeu? Está aprendido? Tá? Então vamos entrar ali nas runas. Né? Então vamos ver o que essas runas estão te trazendo. Porque a coisa tem que ser prática, tem que ser rápida, né? Tem que ser assim, muito dinâmica. Qual que é o seu nome? Floraci. Para mim fica mais difícil sem o nome. Então, Floraci. Então, olha,
falando das runas ainda, né? Ela estava com as pernas juntinhas, na hora ela intercala, ela cruza assim, eu sei que é cansativo, né? Mas me veio muita runa Isa. Você conhece as runas? Então, a runa Isa. A runa Isa é aquela que mostra assim, poxa vida, tem alguma coisa me segurando. E na verdade o movimento que você faz com a perna já está mostrando o que é, que eu não vou falar aqui. Tá? Que tem a ver com o emocional. Mas, ou seja, então, veja que você fala, isso não é evidência, isso é o conhecimento. Então, técnicas divinatórias são fantásticas, elas podem te mostrar um monte de caminhos, para você mesmo aprender a se ler, se perceber, e com isso você vai expandindo cada vez mais a tua consciência. E o que é legal, gente, é que quando você realmente mexe com essas técnicas todas, com esse conhecimento de divina ação, porque divina ação, porque ação divina mesmo, elas vão te levando para um caminho. Como eu comecei muito cedo, muito jovenzinho, muito criança, daí eu tinha aquela coisa de criança, assim, de pensar em desenho animado, de pensar que magia você podia fazer qualquer coisa. Posso fazer qualquer coisa. Posso amarrar qualquer pessoa, eu já vou pedir dinheiro, posso fazer qualquer coisa. Porém, quando você começa a mexer, essa consciência cósmica, ela vai te dando um caminho. Olha, o teu caminho é por aqui. Ela vai te dando. Ela vai te mostrando, é por aqui. Quando você lê a mão, então, você já leu a mão? Todo mundo já leu a mão aqui? Nunca leu? Por que você não leu o conceito? Nunca leu? Como não? Nunca leu? Abre tua mão, mas tem essa... Então, você tem que vir aqui porque tem um bloco aí na sua frente, vem para cá, por favor. Faz assim com a mão para as pessoas verem. Não, mas você tem que... tem essa coluna. Vocês estão vendo a mão dele? Vem para cá, ele é tímido, gente. Não. Então, faz assim com a mão para eles verem. O que vocês estão vendo? Estão vendo as linhas dele? Nossa, vocês são bons de vista mesmo, né? Graças a Deus, estão tirando dinheiro do médico. Agora vamos lá. Primeira coisa, gente, você pode ler a mão sem linha. Tem gente que não tem linha nenhuma. Como é que faz? Quer dizer que a pessoa é um zumbi, está morta? Vocês estão conversando com um zumbi? Não. Primeira coisa que me chama a atenção nele é que a mão dele é bem definida. Olha só os dedos dele que são bem definidos. Ou seja, é uma pessoa que tem muitos sonhos, mas ele não sabe como vai realizar. É muito bem definida. Pronto, já estou lendo a mão. Não vou ler toda a sua não, mas vejam bem, então mostra para eles de novo. Só de você ver, mesmo à distância, você já consegue ter essa percepção. A coloração também é muito boa. Então a coloração é muito boa, ou seja, sinal que ele tem muita fé interna. Ele também não sabe direito em que ainda, ao certo. A gente se conhece? A gente é vizinho? Não. Você já passou em consulta comigo? Está vendo, gente? Não tem nenhuma picaretagem aqui não. Tá bom? Mas agora, que nem as linhas que vocês viram que eu não tinha prestado atenção, porque não me interessar, realmente ele tem linhas fortes. Ou seja, isso marca bem, mas esse negócio de linhas vocês não levem a sério não, viu, gente? Sabe por quê? Porque as linhas, elas mudam. Tá? É o todo que vocês têm que ler a mão. As linhas mudam. Então, sim, essa linha é perigosa, hein? Meu Deus do céu! Essa é a linha de Urano. A linha de Urano é a linha das taras. Então, precisa de tomar cuidado com as taras, gente. Quando surge Urano, uma tara é bom para a vida, mas a gente tem que tomar cuidado com as doenças para não ser usado, enganado, lesado, essas coisas, tá bom? Porque quando surge eu também tenho, na minha mão de taxa, eu não vou mostrar não, gente. Mas obrigado, tá? Mas quando surge a linha de Urano, é uma linha perigosa, que é uma linha que surge, Ela surge ali abaixo da mão, perto do Monte de Vênus. Das duas, eu sou guloso, pego as duas mãos, tá? Então, o que acontece? Ela é uma linha que mostra a fantasia, a vida precisa de fantasia. Não tem problema nenhum, você tem um sexo gostoso, não sei o que, lá. O problema é que muitas vezes, dependendo de outras linhas, ela pode de repente nos levar a ficar meio perdido, tá bom? Então eu não tenho preconceito com nada. Já atendi pessoas que tinham lá 2 linhas de romance, está casado nesse, está no outro, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema com nada, porque se está na mão, é como você orienta a pessoa, por isso precisa de cultura. Por quê? Deixa eu pegar alguém que tem uma... você que está quietinho, eu vou pegar a sua, pode ser?
Ele está quietinho, só que você vai abrir assim para eles verem também. Mas fica tranquilo que você já viu sobre bem, não acaba com a vida de ninguém. Então, gente, olha, a mão dele também tem linhas, olha, bem definidas, acho que dá para vocês verem de longe, né? Uma linha da vida muito bem traçada. Isso não quer dizer que ele vai viver 200 anos, não é assim também que funciona. Mas, ou seja, na verdade, sabe o que está querendo dizer essa linha muito forte? E aqui em cima, ele começa com a linha da cabeça muito bonita. Perceba que tem gente que tem essa linha aqui em cima, que é a linha da cabeça, muito solta. Né? Tem gente que tem a linha solta. Ou seja, é uma pessoa realmente que tem muitas questões emocionais ligadas à família ainda. É uma pessoa realmente muito afetiva, tá? Uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa e muito afetiva. Tá? Então, faz assim para eles verem que é verdade. Tá? Então, ou seja, a coisa é rápida. Tá? Obrigado, gratidão. Não dá para a gente falar tudo também. Né? Então, gente, vocês veem que a coisa é rápida. Então, são técnicas divinatórias ou adivinhatórias. Por que divinatórias? Porque quando você usa para coisa boa, então ela é divinatória. Se você é aquela pessoa horrível, agora eu vou fazer uma. Você já fez a brincadeira? Vou fazer uma brincadeira com você. Qual é o nome? Seu nome? Tamara. Então, faz de conta, eu vou fazer uma brincadeira com ela. Faz de conta, eu sou um bruxo do mal. Faz de conta, hein? Não estou sendo, não. Não estou sendo, não. Então, o bruxo do mal. Né? Em vez de, por exemplo, olhando para ela ali, a postura do corpo, como vocês já puderam ver, tem a ver com tarô. Tem a ver com diversas outras leituras também. Mas daí eu vou usar as cores agora. Ela veio hoje, por um acaso do destino, que está meio frio, com uma blusa vermelha. Porém, ela adora o vermelho, gente. É uma pessoa que adora. Eu já te conhecia, a gente já se conhecia pessoalmente? Não. Então, vocês estão vendo a paranormalidade onde entra. Tá? Mas não passou comigo ainda no consultório, achou que era caro, que não valia a pena. Vale a pena sim, gente. Olha, me acompanhe todo sábado às 10 horas da manhã, hein? E vocês me acompanhem também. Bom, mas veja bem, então ela já disse que sim, né? Ou seja, a cor vermelho tem muito a ver com a vida, com a necessidade dela estar resgatando. Eu preciso resgatar uma série de questões que não interessa falar aqui, mas eu preciso resgatar uma série de coisas minhas, né? Uma série de paixões que ficaram, tá? Então, e olha, você vai conseguir, hein? Tá? Não devia falar não, que ela não marca consulta, né? Mas vocês estão percebendo, gente, que uma coisa é rápida? Eu até brinquei ali com o Pedro, lá da rádio, da Vibe, falei assim, olha, essa palestra foi tão gostosa, com tantas músicas, as pessoas vão detestar a minha, porque eu vou muito rápido, eu gosto de ser dinâmico, né? E não é todo mundo que gosta de dinâmica. Eu acho que é maravilhoso você poder resolver questões. Eu sei que para muita gente, só nessa palestra aqui, então algumas coisas já ficaram claras, né? Então eu acho muito legal isso, né? Porque até existem vários profissionais trabalhando, já buscando conhecimento, buscando, transformando, modificando aí os fatos da vida. Então veja, através do corpo você consegue ver. Tem até um livro, se vocês puderem adquirir um livro em sebo, vocês pagam barato, acho que R$5, não sei. Que era um livro de quem você pensa que é. É assim, quem você pensa que é. Quem você pensa que é através das roupas que você veste. Quem você pensa que é da Eric e Derek, de Julia Packer. É um livro que foi lançado lá na década de 70. Tá? Então, como eu só tenho 16 anos, então, mas é um livro que eu achei muito interessante. Eu até já dei palestra dessa forma. Quem você pensa que é? Através dos números. Tá? Qual o seu nome? Nossa, diferente, Edildo. E me fala um número qualquer. Número 7, gente. Tá? O número 7 realmente é um número que vocês já ouviram todos os palestrantes falarem, é um número do quê? Da consciência, né? Daquele que expande. E por que é um número da consciência? Porque está ligado exatamente aos nossos órgãos de percepção, 2 olhos, 2 narinas, 1 boca, 2 ouvidos. Mas muito mais que isso. Dentro da cultura africana, o 7 é um número de total desafio. É um número de transformação espiritual.
Então ele mostra que realmente você é aquela pessoa que está sempre ali querendo saber das coisas, que tem dúvida de todo mundo. É uma pessoa que você pode dar um beijo maravilhoso, um sexo maravilhoso, mas vai estar pensando. Então, mas isso é uma coisa boa, porque é uma coisa que te leva realmente a progredir cada vez mais. Acho que eu falei claro, sem ofender, né? Então, percebam, gente, todas as capacidades são muito boas, todas as nossas capacidades, e a gente pode saber uma série de coisas. O que muda é o conjunto de conhecimento que você tem. Menos conhecimento, até falo coisa legal, mas que todo mundo fala. Com mais conhecimento, a gente consegue mergulhar mais. Tá? Qual o seu nome, você de verde? Gabriela. Gabriela, protegida do arcanjo Gabriel, né? O nome não veio à toa. Né? Mas, ou seja, por que ela me chamou a atenção, gente? Primeiro, ela está sentada sozinha, né? É como o nosso amigo ali, ela está sentada, ou seja, ela busca ali o espaço dela, né? Ela busca organizar-se, organizar o espaço dela, criar o caminho dela. E tem a ver também com o arcanjo Gabriel, viu isso? Né? Da pessoa ali criar um espaço. Né? Isso é muito legal. E ela vai com uma blusa muito bonita, um verde assim, muito gostoso de ver. E o verde tem a ver com, quê? Com o número do homem, com o número 4, com a respiração, com a terra, com o seu aspecto terapêutico, né? Com o seu aspecto mãezona de pegar as pessoas no colo. Tá? Tem a ver? É muita besteira que eu falei? Tá? Então, gente, isso que é legal vocês verem. Tá? Por isso que eu falei, minha palestra, todas as minhas palestras sempre funcionaram como workshop. Durante muito tempo dei várias palestras. Geralmente, quando eu começo dando palestra, né, porque eu faço muita coisa e sozinho, às vezes não dá para fazer tudo. Então, geralmente vem um número pequeno. Hoje até teve bastante gente. Daí é que vai aumentando. Até, de repente, não entrar mais gente, as pessoas ficarem bravas porque não conseguem ver. Tá? Porque eu vou utilizando essas dinâmicas e soltando conhecimento. Né? E eu acho que essa é a base da vida. Cada qual nasceu para uma coisa. Eu tive muitas experiências de vida. Atendi em garimpo, sou oluô também. Tá? Deixa eu explicar para você, porque hoje em dia todo mundo faz um curso e já sai com diploma, né? Então, eu nasci para ser oluô dentro da minha linha, né, que é o Quietefan. Então, você tem que nascer. Para começar, você tem que nascer. Eu sou Abicu. Tá? O que é Abicu, gente? Abi, nascido, Cu, morto. Ou seja, tem que ter uma história de que você nasceu morto. Então, eu nasci ali com 4 voltas de cordão umbilical no meu pescoço, no Hospital São Bernardo, e diagnosticado como morto. Falaram até para minha mãe: olha, nasceu morto. Tá? Então tem que ter, ou é ou não é. Não dá para vender certificado disso, embora hoje em dia as pessoas estão muito doidas. Mas, ou seja, por isso que vocês às vezes vão ouvir o Elias, quem me acompanha, fala assim: poxa, o Elias é um pouco meio chato, por que não faz algo santo dessa pessoa? Porque não dá, gente. Que nem, eu já nasci com essa história toda, e qual que era o número da minha casa que eu falei no começo para vocês? 13. E 13 é um número poderosíssimo na nação Jeje, que é a minha nação. Por isso o Queto Efan, né, ele realmente pega ali muita coisa de magias de Umbanda, de Quimbanda e também do Jeje. Tá? E o meu pai era o Tevir Tarachuk, que é o Veco, né, tão famoso, o Veco lá da casa Oiatopé do Paraná, né? E também filho do Valdomiro Baiano, né, que foi muito conhecido, muito célebre, né? Então, quando eu entrei na casa, ele tinha 65 anos de santo. Tá? Então, ou seja, mas eu deixo, o santo é para mim, só para falar para vocês porque eu posso falar disso. Porque antigamente eu não falava nada, mas daí aparecia gente falando: olha, o fulano falou que é teu pai. Daí eu falei: então eu vou ter que falar. Não queria falar porque, né, é uma coisa minha. Né? Mas, ou seja, o conhecimento, gente, ele é importantíssimo. É importante se aprimorar, se aprofundar cada dia mais, em todos os conhecimentos. Você mexe com cristal? Nossa, trabalhei anos com cristal, fui em Minas Gerais pegar cristais, eu ia nas cidades históricas para revendi muitos cristais. Então, não é uma forma leve assim de vida que a gente tem, a gente busca conhecimentos de fato. Né? Fui para Corinto pegar cristais, inclusive não peguei bastante porque você tinha que ter força física, quem tinha pegado de graça, agora já deve ser tudo caro, mas era um monte de cristais que a gente trazia, Porto Esperidião, várias cidades do Mato Grosso. Então eu fiquei muito tempo em São José dos Quatro Marcos, em Araputanga, atendendo pessoas, e não eram atendimentos leves,
né? Então, isso tudo é muito gostoso, você ter a capacidade de auxiliar, mas é muito importante você buscar o conhecimento para você se auxiliar, porque em alguns momentos a gente se sente meio desconectado, deslocado, né, disso tudo, tá ok? Bom, gente, deixa eu ver o horário aqui. Estou dentro do horário, estou fora, não estou dentro por causa que comecei um pouquinho atrasado, né? Bom, gostaria de dizer para vocês o seguinte: quando eu estou em rádio, quando vocês me acompanham por televisão, por rádio ou em palestra, porque eu estou sempre, não paro, estou sempre por aí, tá? De repente vocês não sabem que eu Elias, porque às vezes eu mudo a cor do meu cabelo, também sou de ferro, também posso, né? Enquanto tem cabelo pode, gente, depois que cair põe peruca, mas enfim. Então, ou seja, eu não paro, nunca parei, só vou parar o dia que realmente for a hora de parar, verdadeiramente, concretamente, tá? Então, estou sempre indo para um canto para o outro, aceito convites para palestras, para cursos, para workshop. Quando eu faço programas da rádio, é que é um programa pequeno, você sabe lá, 25 minutos, 30 minutos técnicos, 25 minutos, mas eu sempre tento falar de um tema ali para vocês poderem ampliar sua consciência. Obrigado, gratidão. Então, então, gente, eu preciso de parceiros para que isso aconteça, porque a gente faz muita coisa, mas a gente tem a dificuldade de fazer aquela coisa simples. Sabe aquela coisa simples que de repente alguém chegar e falar, olha, de repente você tem um espaço, aí vamos fazer um curso. Essa coisa simples, às vezes a gente não tem, então daí não dá para fazer isso. Já fiz muito disso, gente, já tive muitos espaços, já levei espaços com muitos profissionais, tá? Mas as coisas vão mudando, e uma das coisas são cíclicas. Quando as coisas mudam, não é questão de energia negativa, é que as pessoas já aprenderam. Aquelas pessoas que tinham que aprender, aprenderam e foram lá levar aquele conhecimento para outros locais. É uma coisa simples assim. Então você de repente tem que adquirir uma nova linguagem de conversar com as pessoas, tá? Isso é normal, faz parte da vida, e às vezes a gente precisa de pessoas, né? De auxiliares, né? Não dá para a gente fazer tudo. Então por isso que na rádio, quem me acompanha, eu sempre falo, gente, olha, me chama aí, se quiser me chamar para uma viagem, não sei o quê, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então eu já vou fazendo o melhor que eu posso, né? Orientando as pessoas, dando a direção, porque todos nós precisamos de direção. Como eu disse antes, você pode ser o paranormal, o maior paranormal do mundo. Como um grande paranormal, gente, leiam, por favor, vocês estão aqui no Brasil, leiam a vida de José de Arigó, ele foi o maior paranormal do mundo, a NASA, todo mundo brincava para chamar ele, pois ele tratou pessoas da NASA, e a NASA estudava o nosso José de Arigó. Não é tão falado porque muitas forças políticas e religiosas não querem, mas o Museu de José de Arigó, né? Eu não ouvi ninguém falando que ia levar a gente para o Museu de Arigó, gente, mas está aqui, olha, aqui em Minas Gerais, em Congonhas, e o cara ele curou assim, pessoas incríveis, né? O nosso presidente da República, na época, que fez Brasília, Juscelino ali teve a filha curada. Sabe por que ele curava? De leucemia. É bom ou não é? Então, não, José de Arigó, a filha de Juscelino de anemia, de anemia não, de leucemia, ele era feroz na leucemia, gente. Isso existe históricos, muitos históricos no Brasil, vocês não encontram, não estão encontrando mais, né? Então vocês encontram realmente nas federações espíritas, a grande federação, porque infelizmente existe a pequenez humana, e existem as questões de guerra política, né? Então isso existe mesmo, é natural, é normal, mas é importante que vocês saibam disso, que nem dizia-se que só existia um médium tão grande como José de Arigó, que falava assim, na Inglaterra, não é que a Inglaterra, que todo mundo antigamente falava que todo o Reino Unido era Inglaterra, mas na verdade era na Escócia, que foi Daniel Douglas Holmes, que diante de reis, de notoriedade, de cientista, ele levitava assim, ao bel prazer. Pensou que isso? A gente dizendo que é bruxo, né? Isso tudo é fato histórico. Então, por isso que é importante e é bom a gente adquirir conhecimento. Vocês estão vendo as técnicas holísticas, metafísicas, esotéricas, quando você estuda, aquilo te traz uma paz e te dá a direção.
porque você começa a entender, compreender realmente por que funciona, como funciona, e por que isto realmente está com você, o que tem a ver com a genética da tua família. Sem isso, as pessoas ficam com medo. Eu coloquei, como está encerrando, só para lembrar vocês, quem já entrou nas minhas páginas ali, então tem um exercício que às vezes eu faço de brincadeira, né, que é o movimentar com a mente ali, uma folhinha de papel, até porque é mais leve, né, gente? Eu não me peço para não ficar mexendo cadeira, não. Então, eu até falei, ó, se você quiser mexer também, faz assim. Então, não sei se vocês viram, quem foi que viu, Nossa, gente, ninguém me segue, que horror. Mas, ou seja, está lá no Facebook, está lá no Instagram também. Então, aquele é um exercício, mas eu sei que muita gente não consegue fazer, tá? É só uma folhinha, porque assim para brincar a gente só faz, mas não cansa também. Então, ou seja, isso por que era importante que eu coloquei? Porque aquilo, para quem estuda, desmistifica muita coisa. Por exemplo, quando eu era criança, as pessoas morriam de medo de bonecas endemoniadas. E em vários locais no Brasil tem gente que é perseguido. Pelo mundo todo, gente. Sabe por quê? Porque eles não sabem que é a mente do indivíduo que está atuando naquela boneca. O Jack, não, mas o Jack ele é mais leve, é mais uma coisa assim. Olha, por exemplo, quem já viu, pelo menos pela internet, um zambeto? Zambeto é um ritual que você faz, né, na região do Togo, Nigéria, do antigo Dahomey, que hoje é Benin, né? Então é a mesma coisa que eu fiz ali, só que eles fazem mais gente. Então, para quem viu ali eu movimentando com a minha mente, hoje mesmo eu faço para por brincadeira, para poder treinar um pouquinho. Então, aquilo são várias pessoas juntos que vão fazendo a palha se movimentar. Então, várias pessoas se unindo e fazem o zambeto. Vocês leem errado como zanguebeto, só que se pronuncia zambeto. Então, o zambeto ele dança em meio a todo mundo, aquilo é filmado, é fotografado, hoje tem um monte de câmera, que não dá para falar que o africano não tem poder. Então, ele dança ali maravilhosamente bem, às vezes até sobe em cima das casas, sobe na moto, porque você vai abastecendo aquilo com energia. Por isso é que vocês já ouviram falar que no passado foi dado um nome para a mediunidade, para os poderes africanos, de anímico, porque é de animar as coisas, né? De você, com seu poder, animar. Então você vai trazer o espírito, você anima uma roupa, anima uma peça. Tá? É legal isso, viu, gente? Depois vocês dão uma olhada lá, e daí quem já viu Zambeto, né? Ou já viu alguma foto, ouviu falar, já tem medo, então imagine várias pessoas ali com a mente unida, né? E trabalhando os espíritos dançando, em vez de você incorporar o espírito, ele já se materializa ali. Bom, gente, espero que vocês, assim, mas você veio depois, né, da palestra. Tá vendo? Não dá para começar outra. É verdade. Hoje em dia, tem muitas pessoas que têm muito poder na mente. É a mente que faz. Olha, qual é o seu nome? Francisco, eu vou te falar o contrário. Tem muitas pessoas com poder mental, mas que escondem seu poder por medo de serem perseguidas. Tem gente que toma droga porque não quer que esse poder venha, porque as pessoas são perseguidas politicamente. Eu já tive perseguições religiosas terríveis, eu já tive um espaço enorme em Moema, já fiz um monte de coisa. Quem me acompanhar um pouquinho mais, já fiz um monte de coisa. Mas acontece que a gente passa por perseguições. Tá? Então tem gente que não quer. Uma das perseguições muito fortes que eu passei foi pela Igreja Católica, né? Tanto até inclusive na minha própria casa, no meu próprio prédio, né? Então eu digo por quê? Porque para o evangélico é interessante. Se você puder fazer, ele vai falar: olha que legal, ele tem demônio, hein, gente? Por isso vocês têm que pagar 10% aqui, porque está vendo como o demônio existe? Tá? Então é isso que faz você não ver muita coisa, porque eu nasci aqui em São Bernardo do Campo, conheci não só na minha casa, mas tinha um monte de vizinhos que benzia, que fazia isso, fazia aquilo. As pessoas têm que se esconder, né, por conta de perseguição, tá? Tive um monte de perseguição, mesmo meu apartamento atual assim, foi tão perseguido ali com gente de uma igreja tão boazinha, até do São José, não tem nada contra São José, mas ou seja, a questão é o dinheiro, e a questão tem a ver também com essa questão de poder, a questão tem a ver com poder.
Tá? Então, meu amigo, tem muita gente aqui na África que começou e eles estão fazendo isso na África, agora que tem câmera, que tem tudo, exatamente para mostrar que a coisa é real. Depois vocês dão uma olhadinha lá na minha página, né? Então já fiz ali a folhinha se mexer. Então quer dizer, é um monte de gente fazendo a folhinha se mexer, só que faz uma folhona grande, né? Então as pessoas vão fazendo ali o Zendeto, vai adquirindo energia. Então o Zendeto é muito real, inclusive eles filmam para mostrar isso, inclusive, exatissimamente, e é isso que tem protegido a eles de tanto ataque, né? Eles mostrarem a coisa real, eles tocam fogo ali, tira ali, o Zambeto está ligado ao Ebé e está ligado também a uma qualidade de Exu, porque quando você fala o Zambeto na verdade não é um protetor, não é um Exu, tá? É que cada região muda diferente, tá? Não é Légua, Pará, né? Então a coisa é real, sim, por isso que eles estão filmando, fazendo, por isso que eles estão ali continuando vivos, tá? Então a coisa é real. Aqui no Brasil, que a gente tem existe muita magia, só que a magia é oculta. Então, por ser oculta, muitas vezes a pessoa sofre perseguições terríveis. Tá? Então, é essa a questão. Tá? Por isso que é importante sempre estudar, buscar conhecimento, para você ter certeza, ter o equilíbrio, ter a paz, tá bom? E poder direcionar a sua vida. Mas eu acho que o tempo está chegando ao final, né? Você me dá licença de falar uma coisa? Sim, sim. Olha, Só se for coisa boa. é o seguinte, o que eu penso? Nos dias de hoje, graças a Deus, nós temos uma rádio com a vibe mundial, que nos traz esclarecimento. Cada um de vocês que são comunicadores. Sim. Abre a nossa mente. Que ótimo, sim, sim, sim. Agora, só que tem uma coisa. Existe uma coisa na sociedade em que meia dúzia só quer ter o poder na mão. Meia dúzia só quer saber. E quer calar a boca das pessoas. Então, meu amigo. É isso que todo mundo conforme. Olha, se conforme, me ouça mais. Você está me ouvindo pouco. Você está ouvindo pouco. Me ouça mais. Pronto. Me convida para tomar um chá e pronto. Olha, gente, vamos entender o seguinte. Eu também, o que ele está dizendo, né, é algo que eu venho trabalhando muito nesse momento. Existem pessoas que já nascem, a alma da pessoa, tá? Embora ela esteja aqui, fez faculdade, nasceu rica, sei lá o quê, mas a alma dela, daí voltamos àquele conhecimento que Leon Denis, né? Aquele conhecimento que Allan Kardec já passou, porque é verdade aquilo, e que Buda também passou. Vocês são almas atrasadas, espíritos atrasados. Você pega mal se chegar para a pessoa e falar que ela é atrasada, que ela vai te bater. Mas enfim, são indivíduos atrasados e por isso prestem atenção agora, hein? Estou dando aí para vocês de bandejão, hein? Por isso que nascem pessoas narcisistas, porque já nasce patológica. Um pouquinho de narcisismo, um pouquinho de tudo a gente tem. Mas, ou seja, aquela pessoa narcisista patológica, sabe aquela criança que dá tudo para ela, que vive dá escândalo, que mente pra caramba, que de repente os pais não são assim, não sabem o que tem, né? E daí falar, meu filho melhorou, não é que melhorou, que ele aprendeu a mentir melhor. Então, mas é verdade, eu atendi muita gente assim, pessoas que com 2 anos de idade já falavam que desgraça, e daí foram indo para o mundo do crime e os pais bondosos, tudo. Então, a gente tem que entender que tem coisas que são do espírito realmente, né? Então, por mais que você passe conhecimento, a pessoa vai distorcer o conhecimento. Então, existe um narcisista patológico. Hoje em dia que tem máquina, a pessoa pode escanear o cérebro e já sabe que a pessoa tem essa tendência, tá? O psicopata ele já nasce com uma série de formações neurológicas para psicopatia. Daí vai lá você, né, que está aqui ouvindo isso, que quer se melhorar, então cheio de amor fraternal, e você fala, eu te amo, e ele está olhando para você e fala, mas que pato, que tonto, que idiota, que vou tirar todo o dinheiro, vou pisar, e o pior é que ele não quer seu dinheiro, ele quer te pisar, porque o que ele precisa de verdade é de aplauso. O único jeito é você ser mais é você ser mais doente que ele. Não é bem, gente, entenda bem, quando se fala de patologia, é doença, mas isso é uma doença da alma. A pessoa vai ter que vir encarnar, e você, coitadinho de você, que é terapeuta, ou que gosta disso, está tentando lá, né, convencer o indivíduo, e você não entendeu que o indivíduo é psicopata. Então você tem que tratar, você tem que se trabalhar, olha só que louco, hein, gente?
Porque além da pessoa te prejudicar, você tem que se trabalhar para você ter a tranquilidade, o perfeito equilíbrio, para não ser mais manipulado, usado, roubado, vilipendiado. Eu conheço o caso, não é só por livros não, porque claro que eu estudo também, como vocês podem perceber pelas minhas colocações. Mas conheço pessoas que morreram, conheci irmão que, numa rua que eu morava, matou o próprio irmão ali na frente da casa, conheço pessoas que foram sendo mortas pela crueldade, que eu vou falar uma coisa horrível para vocês. Inclusive, esse que eu vi ali, inclusive, uma família já mudou de lá, era muito antigo, toda a família Santana, o irmão matando o irmão, na frente de todo mundo, legal, tudo assim, né? Como se fosse nada. E, ou seja, o que eu já vi assim de pessoas, mães, sendo levadas a óbito, sendo tiradas e chorando, todo filho lá olhando, como se não fosse nada, absolutamente nada. Por quê? Daí você tem que entender que existe um narcisismo patológico, que é aquele mesmo do passado, que faz as pessoas errarem, serem cruéis, serem más. E não adianta você falar assim, será que é um encosto? Pode ser, gente, tem gente que tem encosto de um narcisismo patológico. Daí a melhor coisa que você tirou o encosto, pronto, já melhorou na hora. Eu já curei uma senhora que bebia 16 anos, dona Lazinha Nascimento, em São Bernardo. Essa senhora, ela bebia 16 anos, assim, um dia que não tinha nada para beber, ela bebia álcool puro. E há algum tempo atrás, o álcool puro era 96, depois com a pandemia que abaixou. Então, essa mulher bebia, e eu tirei no primeiro dia que estive na casa dela, porque era uma entidade que estava acostada nela. Perceberam? Então, às vezes é melhor você ter um encosto, porque você tira o encosto, se o problema não for seu, tá? Eu já vi coisas incríveis. Quando eu comecei na Umbanda, eu frequentava um centro João Baiano e João Baiano e alguns Sete Ondas. E um dia eu vi uma senhora chegando, uma criança muito magra, uma família de classe média, e a criança assim estava só no osso. Uma criança branca, que já era incomum, porque a gente pensa assim, bom, quem está na parte da sociedade, né, com mais dificuldade são pessoas negras. Não, criança branca, de classe média e osso. E a entidade na hora falou, é João Caveira. E puxou a entidade. É uma coisa que a gente não pode mais fazer. Eu tenho o dom de puxada, eu não posso fazer puxada. Sabe o que é puxada? Você sabe o que é puxada? Puxada é o seguinte, você está lá com uma entidade demoníaca te azarando, então a gente traz para o corpo aqui do médium, né? E tira a entidade. Eu vou explicar por que não pode. Porque a palhaçada está tão grande, gente, que mesmo você tentando fazer isso para o bem, a pessoa, como ela sente aquilo sair no corpo dela, ela acha que você está manipulando ela para qualquer outra besteira. Não pode mais, você não pode fazer. É um dom, não é todo mundo que tem isso. Eu estava aqui no Alto de Pinheiros, né, atendendo uma pessoa, daí fiz a puxada e no meu caso eu tenho um domínio mesmo, eu consigo puxar, prender e já enviar para outro canto, né? E de repente daí eu desincorporei, cadê a pessoa? Né? A pessoa fugiu. Por quê? Era de igreja católica, para ele eu estava com demônios, a possesso. Depois eu tentei outras vezes. Teve uma pessoa que é o Erivan Ximenes, que daí eu fiz uma puxada porque ele estava cheio de nhaca. Ele já nasceu cheio de bruxaria, de feitiçaria, e as pessoas não acreditam. Às vezes eu até brinco e falo, gente, então tá certo, joga feitiço mesmo, porque a pessoa não acredita, é prepotente, é arrogante. E daí, assim que eu desincorporei, né, que é rápido, eu já prendo logo. Então, daí ele estava lá se preparando para me dar um golpe. Então, a última pessoa, depois dos paranormais da SBT, então foi uma pessoa que me procurou há 17 anos, ela estava com problemas de glândulas, com as glândulas assim super ferradas, só rica, daqui de São Paulo. Então eu fiz um trabalho que eu chamo de cura prânica, que é como se fossem vários passes bem fortes, né? Era muito famoso com esse nome, cura prânica no passado, até tinha Showa Koksui, acho que é isso o nome, né? Eu até tenho um livro dele, mas faz tempo, assim, era bem famoso. Mas enfim, na verdade são passes que dentro da Umbanda e da Quimbanda, sabe quem dá esses passes? É a Maria Mulambo. Só que é mais bonitinho quando você escreve que você fala é cura prânica, você falar que é Maria Mulambo, você não quer. Então, mas você vai tirar. É manobra, é você ver. E quem faz? Quem tem um dom natural. Porque você pode até ensinar, como eu já ensinei, e a pessoa não consegue. Porque você vai ter que tirar ali, né?
a entidade e harmonizar. Então, percebam bem essas questões. Então, essa senhora ficou muito bem, depois daí ela voltou para outro trabalho. Daí os donos do espaço falaram, olha, não, esse trabalho é caro, faz comigo essas bobagens que tem que você estava falando. Que é a questão do ego, do narcisismo patológico, da psicopatia que domina o mundo. Psicopatia sempre dominou, né? Sempre dominou. Então, vocês que estão me ouvindo, eu espero que vocês realmente peguem bem essa parte que eu estou falando, dessa doença da alma que as pessoas têm, para vocês realmente se aprimorarem. Não precisa ser com eles, para vocês se protegerem. Porque de repente você está lá se doando, dando passo, fazendo não sei o que lá, e a pessoa te manipulando, te usando. Né? Te usando, sugando tua energia de canudinho, e ainda falar, eu fui lá numa mulher, eu fui lá num homem, tem um cara lá, né? Quando não fala coisa pior. Gente, são narcisistas, são pessoas com posturas narcisistas. E você está lá em nome da fraternidade, em nome do amor, em nome das deusas, dos deuses, fazendo bem e sendo sugado, manipulado. E a pessoa está pegando essa tua energia só para continuar dando golpe. Então, infelizmente tem isso. Né? Então, por isso que hoje, depois de tanta coisa, eu falo, gente, vamos entender. Porque esse negócio, eu já passei, pode acreditar neles, mas se quiser estudar, pode estudar também. Você vai perdendo seu tempo pensando, qual é o signo da pessoa? Por que faz isso? Qual que é a conjunção? Daí você vai perdendo seu tempo a pessoa te usando. Daí você vai pensando, será que essa pessoa, qual o mentor, qual o guia, qual isso? E não, a pessoa é narcisista patológica e pronto, acabou o papo. Tá? Então, ele tudo vai fazer. E um bom narcisista patológico, gente, ele é o melhor mestre. Todos vocês querem um narcisista patológico. Sabe por quê? Porque ele se camufla. O psicopata, todo mundo, toda mulher sonha em ter um psicopata. Qual é o seu nome que está com a mão? Iderli. Niderli, fala a verdade, você já não sonhou com um psicopata? Aquele príncipe lindo, maravilhoso, que descobre seus pensamentos. Gente, quem não quer um negócio desse? Não é que depois crau, mas ou seja, até então, o psicopata é o melhor homem, a melhor mulher também que tem. Melhor. Às vezes vocês veem na televisão, depois a pessoa levou golpe, isso e aquilo outro, até morreu, né? Então, mas é claro, ele se faz. O psicopata se prepara, né? Ele se trabalha para isso. Qual a função dele? É te conquistar, né? Para te dominar. Psicopata, ou nem todo psicopata mata, às vezes mata devagarzinho, que é a pior parte, vai te matando devagarzinho de angústia, de tristeza. Ou o narcisista patológico, aquele que nem um psicopata, eu acredito que mais dissimulado, porque ele não te mata para não ir preso, ele te deixa você morrer, ataque cardíaco, meu bem, não sei o que. Exatamente, joga. Então, é muito importante vocês saberem disso. Então, vejam bem, vamos lá, porque eu tenho que encerrar, senão vocês vão me mandar embora daqui a pouco, né? Então, olha, gente, eu comecei falando da paranormalidade, ou seja, do seu poder, da sua sensitividade, da sua capacidade, e deixando claro que não é todo mundo que tem a mesma. Às vezes ele tem uma evidência ótima, ele vê coisas como se fosse uma alucinação. E a evidência ocular, eu chamo no meu livro, comprem ali se vocês acharem algum sebo, O Poder do Conhecimento Oculto. Né? Então, eu falo que a evidência é aquilo que você vê concretamente. É diferente da clarividência, da clareaudiência e da vidência intuitiva. Tá? Que é quando você está vendo, você tem certeza, mas tu não está vendo de verdade. Agora, a vidência você vê mesmo. Você fala, passou o bichão preto aqui, passou uma fada linda ali, né? E você vê de verdade. Ou seja, você tem que ver e a entidade mostrar que é ela mesma. Senão, de repente, você está doido, né? Não sei. Mas, enfim. Então, vocês viram que cada qual tem uma habilidade. Uns têm clareaudiência mesmo, né, que ouve de fato, de verdade, mas isso tudo é muito confundido. Eu vejo, e vocês vão ver também depois dessa palestra, se prestarem atenção, muita gente que de repente é telepata e vai confundindo tudo, fala que é clareaudiente, que é vidente, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Tá? Às vezes não é culpa da pessoa, tá? Pode ser que ela é narcisista. Mas, que está te enganando, mas às vezes não é culpa dela, pode ser que a gente tem que levar para esse lado, que às vezes é uma ignorância da pessoa, que a pessoa não sabe, né? Esse tipo de coisa, tá bom? É muito importante a gente pensar desta forma, até para não falar para a pessoa errada também, não, isso daí não. Tá bom? Mas é importantíssimo. E existe também, gente, uma hipersensibilidade.
A gente às vezes tem uma hipersensibilidade que a gente capta. A pessoa, ela pensa, quando você pensa, você diz palavras. Eu esqueci o nome agora, que eu faço tudo aqui de improviso. Nossa, esqueci o nome técnico disso. Mas, ou seja, às vezes a pessoa, ela nem é telepata, nada, ela sente. Ela tem uma sensibilidade muito grande. Né? Não, não é. Não é sinestesia. Né? Porque a sinestesia em parapsicologia é a capacidade de tocar uma roupa, tocar alguma coisa e entrar naquilo. Sinceramente, pode ser que venha daqui a pouquinho o nome, gente. Hiperestesia. Hiperestesia, que é quando você, de repente ela pensou alguma coisa e você captou, porque ela está vibrando as cordas vocais. Daí a pessoa fala, eu sou telepata. Não, não é. Tá? Ela tem uma sensibilidade muito grande, que inclusive até a NASA, vocês prestem atenção, vários aparelhos estão sendo utilizados para isso já. Tá? Já captam tudo isso. Então, veja, são várias habilidades. É importante sabermos qual é a nossa habilidade, porque a gente cresce, a gente deixa de ser enganado, enrolado, e a gente vai expandindo mais e mais a consciência. Tá? Espero que vocês tenham gostado, gente. Olha, todos sábados... Então, o cheiro, sim. Cheiro, sabor, gente. Esse sentir todo, mas está ligado a esta faculdade. É uma faculdade onde os seus próprios sentidos eles se tornam mais sensíveis, tá? Que não é visto como parapsicologia para muitas escolas, tá? Porque na verdade é uma faculdade humana, como se a gente fosse que nem os animais que sentem o cheiro. Isso pode ser treinado. Muitos policiais, pessoas em algumas áreas treinam isso. E até vive disso, que a gente vive de sentir cheiro de perfume, de chocolate, etc e tal, tá? Então, olha que legal. Olha, gente, então espero que vocês tenham gostado. Vou ter que encerrar, senão daqui a pouco eles vão mandar embora daqui. Eu gostaria de tê-los comigo todos os sábados às 10 horas, tá ok? Na Vibe Mundial, tá ok? Então espero que vocês participem, que vocês gostem. Aqueles que não puderem ouvir, a Vibe também ela grava, né? Ela grava, deixa ali nas comunidades, então vocês podem seguir também. De repente vocês, Elias, olha, eu gostaria que você desse um curso aqui, um workshop, palestra. Sou bom em workshop, hein, gente? O workshop é mais ou menos isso, a gente vai interagindo com as pessoas, porque dela vê que é de verdade. Né? Depois passa os livros até, mas ou seja, daí ela está vendo que a coisa é real, ela está sentindo a segurança, né? E seguir por este caminho. Tá? Então, grafologia, grafoanálise, grafodiagnose, já fiz um monte de coisas. Se vocês procurarem, nem tantas coisas não tem hoje em dia que eles mesmos vão tirando da internet, mas ainda tem coisas de grafologia, tem coisas de energia, de como equilibrar a energia da sua casa, daí sem espíritos. Porque tem uma coisa, você pode equilibrar com o Feng Shui, você pode equilibrar através da disposição de cada objeto, que não tem nada a ver com o espírito. Tá? Mesmo assim, é importante você saber que às vezes, né, existem outras formas de energia, não só espirituais do plano terrestre, mas de outros planos também. Tá, ok? Então é por isso que a gente precisa de saber lidar com as coisas. Uma vez eu estive aqui na Moca, no Alto da Moca, numa mansão, mulher, tinha 5 funcionários só ali com ela. Está bem grande a mansão. Né? E, no entanto, ela estava com problemas terríveis. O carro pegava fogo sozinho na casa, os vários carros, tá? Então, o copo, ela abria o armário, os copos estouravam, explodiam, tudo. E era muito difícil de ajudar essa pessoa, porque ela conhecia tudo de Feng Shui, conhecia tudo de uma série de coisas, mas aquilo que eu poderia usar para resolver, ela achava que era inferior. É como o nosso amigo que falou do Zambeto, né? Mas olhe mais vídeos que você vai ver que tem coisas incríveis do Zambeto. Então, às vezes a pessoa fala, imagine, isso daí não tem. E você não consegue ajudar a pessoa. Gente, eu vou ter que encerrar realmente. Quero agradecer a todos vocês por estarem me ouvindo até agora. Então, olha, Vibe Mundial todos os sábados. Tá? Gratidão. 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 Todos os sábados às 10 horas, entre em contato comigo, lá tem os telefones, tudo para vocês entrarem em contato, marque sua consulta, sei lá, de repente, Elias, eu tenho um navio aqui, ó, fechado para você viajar e dar curso. Pode ser também, eu vou, viu, gente? Então, agora comecei a atender presencial. Antes não dava, porque as pessoas não iam, né? Então, não, mas agora tem que sempre entrar em contato com a minha secretária, daí já estou atendendo. Gente, um beijo enorme no coração de todos vocês, gratidão. Vocês têm uma aura maravilhosa, tá? Que é uma cor azul brilhante, com um pouco de dourado, né? Eu adoro o dourado, né? Sinal que a pessoa está ali disposta realmente a transformar coisas.
Gratidão, um beijo enorme no coração de todos. Obrigado. Obrigado, obrigado.